Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Monique e vamos começar mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos estudar potenciação. Mas por que, Monique? Por que vamos estudar potenciação? Cai no concurso? Cai, ela tem várias aplicações. Por exemplo, se você tiver que calcular juros compostos, cai numa potenciação. Beleza? Então, ela vai ajudar a gente a resolver vários exercícios quando a gente estiver numa matemática mais avançada do que a matemática que a gente está estudando agora. Então, olha, fica a dica. Tem que saber fazer potenciação para salvar a gente lá nas questões do concurso para passar com chave de ouro, ok? Então, vamos começar? Bora lá para o nosso slide. Então, a gente precisa primeiro, ver como é a cara. Deixa eu colocar a minha canetinha aqui. Precisa saber como é que é a cara de uma potenciação, Então, a gente vai ter um número elevado a outro número para a gente calcular. E aí, esse número a gente chama de base. E o número que está elevado, vai ser expoente. Okay? E o resultado dessa conta aqui, a gente chama de potência, ok? Então, eu tenho um número elevado a outro número. Então, trouxe aqui alguns exemplos pra gente. Então, como é que a gente lê esse primeiro exemplo? 2 elevado ao cubo, ok? Então, a gente tem alguns números que têm nomes específicos, tipo elevado ao quadrado, que é o 2, elevado ao cubo, que é o 3, e o restante a gente fala a quarta potência, a quinta potência. Vamos ver aqui, ó, 5, Esse exemplo aqui, 5 elevado a 1, isso é mais simples, Agora, esse exemplo aqui, a gente costuma falar assim, 10 elevado à sétima potência, ok? E aí, Monique, como é que calcula essa potência? Então, temos lá, lindamente, o nosso número elevado a outro número. E aí, olha só, a gente precisa ficar atento ao seguinte. A base, ele é o fator que vai se repetir na multiplicação para a gente calcular essa potência. E o expoente, lembra que expoente é o número que está aqui em cima, Ele vai determinar o número de vezes que você vai multiplicar esse A por ele mesmo. Então, base é o fator que repete, expoente é o número de fatores que vai ter a sua multiplicação. Então, fica assim, ó, tá vendo? Então, a gente vai multiplicar a base por ela mesma N vezes, ou seja, a quantidade de vezes do número que aparecer no expoente, ok? Então, precisamos praticar, precisamos fazer exercícios para entender qual golpe que a gente pode cair. Multiplicar a base pelo expoente. Isso é um golpe fatal na nossa vida, quando a gente está resolvendo uma questão, por exemplo, de juros compostos, Então, a gente não pode ver isso. A gente não pode nunca multiplicar a base pelo expoente. O expoente está ali para me falar o seguinte, olha só, Monique, eu preciso pegar essa base e multiplicar por ela mesma tantas vezes for o número que está aparecendo no expoente. Então, muito, muito, muito cuidado com a potenciação nas provas, ok? Então, vamos começar. Vamos lá. Essa potência aqui, eu quero saber o valor dessa potência. 4 elevado ao cubo. Beleza. Vou lá, no meu cérebro. Não, eu não posso cair no golpe de multiplicar 4 por 3. Não é isso? Então, vamos lá. A base é 4, expoente é 3. Ou seja, eu preciso multiplicar 4 por ele mesmo 3 vezes. Então, ó, 4 vezes 4 vezes 4. E aí, lembra o seguinte, quando não aparece sinal na frente do número, é porque ele é um número positivo, ok? E aí, nós temos aqui
Positivo multiplicado por positivo multiplicado por positivo, ok? Lembra que quando todos os sinais são positivos na multiplicação, o resultado é um sinal positivo. Mas vamos fazer com calma. Então, olha só, você pode fazer direto, tá? 4 vezes 4 vezes 4, mas para que não erre, pelo menos no comecinho, faça de 2 em 2. Então, ó, esses dois aqui vai dar 16. E aí traz aqui o 4. Então, 16 vezes 4, tá? 16 vezes 4 não tem na tabuada direto. Então, vamos fazer no rascunho ali pra gente não errar. Então, vamos lá. 16 vezes 4. Então, sempre começa de trás pra frente. 4 vezes 6, aí sim tem lá na tabuada, vai dar 24. Opa, mas eu não posso colocar dois algarismos aqui embaixo. Então, por isso que eu tenho que colocar o 2 lá em cima. E aí, continua. 4 vezes 1, 4. Mais 2, 6. Opa, então esse resultado aqui, né, vai dar 64. Então, 4 elevado ao cubo é igual a 64. Bem diferente que 4 vezes 3, certo? Vamos para o próximo. Aí, olha só, eu trouxe esse exemplo porque esse exemplo aí pode induzir a gente a fazer 3 vezes 2. Toda vez que tem elevado ao quadrado, né? Toda vez que tem o 2, a gente chama de elevado ao quadrado. Muita gente, muita gente tem a tendência de multiplicar pelo 2. A gente ama, né, o número 2. Mas não é para multiplicar pelo número 2. Ele só tá ali para me falar que o 3 vai ter que multiplicar ele mesmo 2 vezes. Muito cuidado, beleza, pessoal? Muito cuidado com isso. Então, vamos armar a conta, né? 3 vezes 3. Opa, lembra que não apareceu o sinal no 3 é porque ele é positivo. Então, positivo multiplicado por positivo, pelas regras lá de sinais de números inteiros, vai dar positivo. Então, 3 vezes 3 dá 9. Tranquilo, né? E aí, vamos fazer essa daqui do 1, né? 1 elevado a 5. Tem alguma diferença? Nenhuma. Qual é o propósito? Pega a base, multiplica por ela mesma. Tantas vezes apareceu o expoente. Então, são 5. Então, vamos lá. 1 vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1. 5 vezes, ok? Mas olha só. Aí, de novo, né? A gente precisa ficar atento porque tem sinal. Quando não aparece nada, é porque o sinal é positivo. Eu tô batendo nessa tecla porque a gente precisa ter atenção com sinais positivos e sinais negativos, mesmo na potência. Porque a potência não é uma multiplicação de números, e número pode ser qualquer um. Então, se ele tiver sinal, né? Lembra que número tem nome e sobrenome. Sinal e número, beleza? E algarismo lá junto com ele. Então, a gente precisa operar esses sinais que estão com número. Como aqui é positivo, ok. Mas quando entra sinal negativo aí no meio dessa conta que nós vamos ver hoje, a gente precisa ligar o sinal de alerta no nosso cérebro na hora da prova. Beleza? E aí, olha só, 1 multiplicado por 1, multiplicado por 1, multiplicado por 1, sempre vai dar 1. Beleza? Então, toda vez que a gente tiver o 1 como base, ele pode estar elevado a 1.600.000. Ele sempre vai dar resultado 1. Por quê? Eu sei, se tiver aqui elevado a 1.300.000, eu vou ter que multiplicar o 1 por ele mesmo 1.300.000 vezes, certo? Então, eu vou estar sempre multiplicando 1 por ele mesmo. E 1 multiplicado por ele mesmo sempre vai dar 1. Beleza? Então, quando a base for 1, elevado a qualquer número vai dar 1. Lembre que eu estou falando de 1 positivo, tá? Vamos ver o 1 negativo, para não cair no golpe do sinal, ok? Beleza. Então, vamos voltar ao nosso slide, querido. Bom, continuando aqui, muito importante essas propriedades que a gente precisa saber
para ajudar na hora da prova, para a gente não perder muito tempo. E elas são importantes, tá? Porque tem vários detalhezinhos. Então, vamos lá. Toda potência de expoente 1, então olha aqui, expoente 1, que tem um número inteiro como base, é igual à própria base. Beleza? Então, se eu tenho um número elevado a 1, eu vou multiplicar essa base por ela mesma, tantas vezes aparecer a potência. Então, eu vou multiplicar só uma vez. Então, é só eu repetir a base. É isso que ele está falando aqui. Aí a gente tem uma propriedade importante aqui na potenciação, que é quando o expoente é zero. Isso a gente tem que tomar cuidado, porque aí a gente não vai multiplicar nada nesse caso que o expoente é zero. O resultado de qualquer número inteiro elevado a zero sempre vai dar 1, ok? Não importa se o número é gigantesco, ele sempre vai dar 1. A gente não precisa fazer nenhuma multiplicação. Então, isso daqui é muito importante saber. Ao escrever uma potência, olha aqui, hein? Olha o sinal de alerta aqui. Base negativa, sempre utilizamos parêntese. Por que a gente vai usar parêntese? Para a gente não se perder na multiplicação dos sinais, ok? Então, vamos parar aqui com os slides e voltar ao que interessa, que são os exemplos, né? Para a gente fechar com chave de ouro aqui. Então, vamos lá. Trouxe aqui alguns exemplos para a gente lembrar das propriedades. Então, vamos só recapitular? Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Todo número elevado a 0 dá 1. E quando a gente tem uma base negativa, usamos sempre parêntese para a gente não cair no golpe da regra de sinal das multiplicações, ok? Então, vamos lá. 5 elevado a 1. Opa, já sei que todo número elevado a 1 vai dar ele mesmo. Então, aqui, repete a base, ok? Vamos lá. Olha só, lembra que é todo número elevado a 1 é a própria base. Então, agora, menos 3 elevado a 1. Opa, menos 3 é qualquer número, certo? É qualquer número inteiro. Então, a gente vai repetir a base. Só que quem é a base aí? Menos 3 tem nome e tem sobrenome. Então, menos 3. E aí, vamos lá. Qualquer número elevado a 0, a gente não faz conta. Ele vai dar sempre 1. Lembra da segunda propriedade que eu falei que é muito, muito importante. Então, nem preciso fazer a conta. Só colocar o resultado 1, independente do número feio que aparecer ali. Olha só agora. 1.395 elevado a 1. Aí cai isso lá, né, na questão da prova. Aí você fala, gente, eu não tô acreditando que botaram esse número enorme para eu fazer uma conta na mão. Claro que você não vai fazer conta nenhuma. Olha lá para o número que está em cima. Olha para o expoente. Qual é o expoente aqui? 1. Primeira propriedade, todo número elevado a 1 dá ele mesmo. Ufa! Pensei que tivesse que fazer essa conta toda na prova. Então, a gente repete. E aí, vamos lá, né? Menos 2 elevado ao cubo. Não é 1, não é 0, preciso pensar, né? E aí, qual é lá a definição de potência? Base, expoente. Como é que a gente calcula? Multiplica o número da base por ele mesmo, tantas vezes for o número que está no expoente. Então, tá vendo que a base é negativa? Então, eu preciso colocar o parêntese, né? Porque o parêntese, ele vai caracterizar que aquele nome e sobrenome, que é menos 2, está elevado àquele expoente, ok? Se a gente não usar o parêntese, não é o nome e sobrenome, vai ser só o número, não vai entrar o sinal. Então, é muito importante para a gente não confundir isso, porque, olha, regra de sinal da multiplicação
faz a gente errar se a gente não estiver atento a isso, ok? Então, vamos lá. Quem é a base? Menos 2. Então, menos 2 multiplicado por menos 2 multiplicado por menos 2. Beleza? Então, ó, base menos 2. Quantas vezes tem o expoente? 3. Então, menos 2, menos 2, menos 2, 3 vezes. Ok? Então, vamos lá. Bom, agora eu tenho que lembrar das regras de sinais da multiplicação, né? E aí, a gente tem o seguinte, ou a gente lembra das regras, ou a gente faz com calma, ok? Mas a gente tem uma dica super quente que era a seguinte, se aparecerem quantidade de sinais negativos na multiplicação, se for uma quantidade par, então o resultado final vai dar positivo. Agora, se na multiplicação a quantidade de sinais negativos for uma quantidade ímpar, então eu já sei que o resultado final dessa multiplicação vai dar menos, ou seja, um número negativo, ok? Aqui, quantos sinais de menos tem? 1, 2, 3. Opa, 3 é um número ímpar. Então, eu já sei que o resultado final vai dar um número negativo, ok? Mas vamos fazer com calma, né? Pra gente não se perder. Então, olha só. Esse sinal é igual a esse sinal. Beleza? Então, vamos fazer essa continha aqui primeiro. Vou escrever aqui desse lado, tá? Ó. Então, sinais iguais na multiplicação, o resultado dá um sinal positivo. Então, vai ficar mais, e aí a gente vai fazer a multiplicação do 2 com 2, que dá 4. E aí, vamos repetir aqui o menos 2. Beleza? Né? Porque a gente só fez esses primeiros. Repete esse daqui. Agora, vamos fazer esse resultado final. Opa, sinais diferentes. Preciso ficar atento aos sinais. Então, esse sinal aqui é diferente. Se é diferente, sinais diferentes na multiplicação, o resultado dá um sinal negativo. Então, aqui vai dar menos. Já sei que vai dar menos. Agora, eu faço a multiplicação dos números. 4 vezes 2, a gente vê lá na nossa tabelitinha. E vai dar 8, né? Na nossa tabuada. Então, tá vendo? Olha, deu um sinal negativo que a gente já tinha pensado antes pela quantidade de sinais negativos. E 2 ao cubo, né? Menos 2 ao cubo vai dar menos 8. Ok? Então, sim, a gente pode achar números negativos na potência. Agora, vamos ver esse daqui, ó, que eu tinha chamado a atenção. Lembra que um positivo elevado a qualquer número vai dar 1. Agora, quando a gente está falando de menos 1, a gente precisa ficar sagaz em quê? Regra de sinal, tá legal? Então, aqui, o que a gente tem que fazer? Multiplicar o menos 1 por ele mesmo 4 vezes. Então, tá aqui. Beleza? E aí, olha só, lembra daquela dica que eu dei? Da quantidade de sinais negativos? Quantos sinais negativos tem? 1, 2, 3, 4. Opa, 4 é um número par. Então, eu já sei que o resultado vai dar um número positivo. Então, você já pode pensar isso. Então, olha a dica. Se o expoente for par, no menos 1, beleza? Se o expoente for par, o resultado vai dar positivo. Se o expoente for ímpar, o resultado vai dar um sinal negativo. Tá legal? Mas vamos ver com calma, né? Então, aqui, ó, esse sinal com esse sinal. Porque, olha só, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, a gente já sabe que vai dar 1. Não é isso? Agora, a gente precisa ficar atento ao sinal. Então, vamos lá. A gente já sabe que aqui no final vai dar 1. Vamos ver os sinais? Esses sinais são iguais. Vamos fazer de 2 em 2. E esses sinais são iguais. Beleza? Vou escrever aqui embaixo. Iguais. Sinais iguais vai dar quanto? Positivo. Então, aqui dá um número positivo. Sinais iguais, positivo.
Agora, se eu for analisar esse sinal com esse sinal, que são iguais, qual é o resultado disso aqui? Mais 1. Beleza? Ok? Vou só colocar aqui um pouquinho mais para cima. Ó, se eu for avaliar esse sinal com esse sinal, que são iguais, sinais iguais na multiplicação de números inteiros dá sempre um sinal positivo. Então, por isso que aqui vai dar mais 1. Beleza? Então, muito cuidado com esses pequenos detalhes da potência. Cuidado para não multiplicar a base pelo expoente. O expoente está ali para me falar o seguinte: Monique, esse número aqui que está no expoente é quantas vezes você vai ter que multiplicar a base por ela mesma. Cuidado. E aí a gente precisa colocar aqui, né, no nosso cérebro, no nosso HD maravilhoso, HD móvel, né, que essas propriedades aqui que vão ajudar a gente. Todo número elevado a 1 vai dar o próprio número e todo número elevado a 0 vai dar 1. O restante a gente aplica a propriedade, né? Como é que calcula a potência. Ok? Então, olha, que vocês arrasem. Por exemplo, no cálculo dos juros compostos, porque agora vocês já sabem tudo de potenciação. Pessoal, muito obrigada pela aula. Um beijo grande para vocês. Tchau, tchau.